com bênçãos, para que Ele possa trazer aquilo que nós necessitamos ouvir e ter plantado dentro de nossos corações. Boa tarde a todos. Ô Pedro, eu sou da época do gritofone, esse negócio de microfone é meio esquisito, né? Era no gogó, e aí mandava ver, né? Não era, eu acho que era melhor, sabe? Mas agora a modernidade... Eu não gosto de microfone, não. Hã? Eu não gosto de usar microfone. Agora a modernidade nos impõe, né? Não é que nós sejamos, assim, coroa, não. Tem nada a ver, né? Eu e o Pedro, a gente pinta cabelo só para poder ficar próximo, assim, né? Garotão. A gente tem acúmulo de juventude, sabe? A gente já teve tanta juventude que vai acumulando, né? E a alegria de a gente estar aqui pela primeira vez, fisicamente falando, mas sabemos que a espiritualidade é uma corrente de ação no bem. Aonde você desejar praticar o bem, você vai se sentir acolhido, como sendo membro daquele ambiente. Quando a gente tem dúvidas sobre o nosso comportamento, o que viemos buscar na casa de Jesus, aí podemos ficar um pouquinho deslocados. Mas quando o nosso desejo sincero é do bem, ou de praticar, ou de receber, porque estamos nas duas posições, então nós chegamos, temos alguma dificuldade de reconhecer as pessoas pela normalidade do dinamismo da vida, mas sentimos que estamos num ambiente acolhedor. E porque se não fosse acolhedor, não era a casa de Leopoldo Machado. Eu acredito que muitos de nós aqui conhecemos a trajetória de Leopoldo Machado, o quanto que ele lutou para que o movimento espírita fosse mais coeso, fosse mais unido, para que não houvesse a diferenciação de uma casa espírita para outra, porque ele ouviu a mensagem de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes da necessidade da união dos espíritas, união de propósito, de objetivo, não a união de ideias, porque ainda somos muito diferentes um do outro. E Leopoldo sempre procurou essa integração, essa união entre os grupos espíritas para que todos caminhássemos na mesma direção. E só tem um caminho a seguir, não há outro, que é o caminho que Jesus representa para nós. Ele nos fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que comigo andar não estará em trevas. E as trevas que a gente fala é aquele momento em que a vida da gente começa a perder. As palavras do Evangelho, as palavras de Jesus, o teu roteiro é seguido, é seguro. Tem uma expressão popular muito conhecida, que quando a coisa está muito ruim para o nosso lado, a gente fala que não vê luz no fim do túnel. Né? Eu estou numa situação que não estou vendo saída. E nós aprendemos com o transcorrer das lutas diárias que a luz no fim do túnel é Jesus. Eu não consigo falar de doutrina espírita sem falar de Jesus. Eu não consigo. O Evangelho, ele é uma fonte de alimento que ele sacia a fome de acordo com a sua necessidade de busca. Se você quiser olhar o Evangelho apenas como um texto religioso, ele vai te deixar um pouco a desejar, porque o mestre ele não veio apregoar que essa religião é melhor do que a outra. Ele não veio fazer isso. Ele não veio dizer que aqueles que caminham com ele está tudo bem, tudo tranquilo, e quem não caminha vai lá para baixo, né? Lá onde tem um caramunhão, o fio de marrom que fuça, né? O dentuço, o chifrudo. Não, nós sabemos, a doutrina espírita começa a desmistificar da gente aquelas crenças milenares de que se você
não seguir Jesus, tu vai para o inferno. Não existe essa possibilidade. João Evangelista, na sua primeira carta de João, ele fala que Deus é amor. E Jesus nos dá um parâmetro muito, muito sério. Algum de nós aqui, se o nosso filho pedir um pão, a gente vai dar uma pedra para ele? Se pedir um peixe, a gente vai dar uma serpente para ele? Quem é que se considera melhor do que Deus? Não há possibilidade. Aí Jesus fala isso. Sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, imagina que o Pai, que a todos ama, deseja dar para cada um de nós. Então, muitas das vezes, temos dificuldade de ter esse entendimento, não é? Tem um ditado muito antigo que fala que barriga cheia, goiaba tem bicho, né? Porque quando você está com fome, você pega a goiaba, olha ela por fora, mede, dá para botar tudo na boca. Você mete ela toda na boca, porque se tiver bicho ali dentro, bicho de goiaba é goiaba. Não sei se vocês já comeram. Assim, eu já comi bicho de goiaba. E é gostosinho, igual goiaba mesmo, entende? É assim, é verdade, gente. Porque ele se alimenta de quê? Da polpa da goiaba. Então, qual é a essência? Quando você come coxinha de galinha, tem gosto de quê? Da galinha ou da coxinha da galinha? Não é? Então, bicho de goiaba é goiaba também. Agora, quando você não está com fome, você abre a goiaba e vê alguma coisa mexendo lá dentro, você tira aquela coisa ou joga tudo fora? Eu também tiro, também como o resto. Mas a maioria de nós faz o quê? Joga tudo fora, né? Por quê? Porque não está com fome. A gente não está com fome, barriguinha está cheia, então eu escolho o que eu vou comer. E assim também é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele é recheado de delícias para a alma. Para a alma. O que quando você deseja alimentar a alma, o corpo tem as suas necessidades, mas a alma se sente repleta de alegria para ajudar. Porque o Evangelho, ele propõe isso. Você se sentir forte não é para receber mais, é para doar também, é para dar também. Tem alguém aqui que ganhou na Mega Sena, não? Quem dera jogou? Se não jogou, não pode nem reclamar que não ganha, né? Então, não somos ganhadores da Mega Sena e muito menos achamos um bolo de dinheiro na esquina. Todos nós viemos à casa de Leopoldo Machado em busca de quê? De um complemento íntimo que me estimule a caminhar a cada dia, pelas dificuldades que eu enfrento. Jesus, quando ele estava no término da última ceia, Jesus fala assim para nós: no mundo tereis aflições, mas não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Ou frase difícil de seguir. Nós vivemos num momento de muita ansiedade. Olha, a conta de luz vai vencer dia 10 de outubro. Tu já começa a ficar preocupado agora com a bendita da conta. Não é? Esse gás não chega até o fim do mês, mas não chega mesmo. Porque o gás é igual salário, né? Ele nunca consegue chegar até o fim do mês. Bota deitado no chão para ver se rende mais. Não é assim? Mas, gente, eu conheço a história. Eu fui criado aqui em São João de Biriti. Para mim não tem mistério, não. Entende? A vida nos traz situações que tiram a gente um pouco do equilíbrio em relação ao dia de amanhã. Mesmo Jesus falando que não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Ele fala, no mundo tereis aflições, mas contentai-vos, pois eu venci o mundo. A proposta do mestre é essa, não é vencer no mundo. Vencer no mundo é relativamente menos complicado, porque vencer no mundo é quando você se esforça, consegue estudar, fazer uma faculdade, você se forma dentro daquela profissão, trabalha igual um condenado, mas você consegue ter uma renda relativamente confortável. Não é impossível, é possível. Agora, vencer o mundo, aí é mais complicado, porque é você começar a se afastar daquilo que você até ontem julgava ser o mais importante.
todos nós, vivendo nas nossas dificuldades, nós buscamos, ou ao menos mentalizamos, o alcance de uma determinada riqueza, de uma determinada tranquilidade financeira, que nos daria o suporte necessário para a gente ter uma vida tranquila. Mas eu sempre lembro, quando se fala em questão de riqueza, uma passagem do Evangelho, que Jesus diz para a gente, numa parábola, que o homem, olhando para o campo, para a sua fazenda, ele viu que naquela oportunidade a produção da fazenda seria exuberante, ia dar uma colheita muito grande. E o homem, olhando, falou assim: o meu celeiro é pequeno, não vai comportar toda a colheita. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou botar esse celeiro abaixo, construir um muito maior, e quando vir a colheita, ele guardará tudo que eu vou conseguir colher. E então poderei falar para a minha alma: alma, aproveita e goza, porque tem tudo o que precisa para teu deleite, para a tua alegria. Aí Jesus fala assim: pobre homem, ainda hoje lhe será pedido conta da sua alma. E a gente não para pensar muito nisso. Às vezes colocamos como objetivo ganhar dinheiro, ter dinheiro, e vocês sabem, a gente vê no noticiário, quem tem dinheiro quer mais ter. Dificilmente você encontra alguém num nível de saciedade daquilo que ganha ou daquilo que consegue. Sempre coloca os anseios acima disso. É por isso que é tão difícil nós entendermos a questão do supérfluo e do necessário. Toda vez que eu falo de supérfluo e necessário, eu lembro de uma história do Chico, né, que é o mentor espiritual da casa que eu estou matriculado. Quando perguntaram ao Chico uma vez qual a diferença entre o supérfluo e o necessário. E o Chico, daquele jeito muito mineiro de ser, né, ele falou assim: ai, meu filho, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que ele é o pão da alma. Ele não falou que era a manteiga, a mortadela, o presunto. Então, o pão é necessário, todo o restante é supérfluo. Porque eu quero ver você comer todo dia uma colherada de manteiga e falar: estou satisfeito. Consegue? Mortadela, assim, no café da manhã, show de bola. Todo dia só mortadela, tu aguenta? Pão todo dia, tu aguenta? Aguenta, a gente aguenta, porque não tem muita chance de ter outra coisa todo dia de manhã, não. Né? O pãozinho nosso de cada dia ainda é uma bênção do Senhor. Então, essa visão entre supérfluo e necessário faz com que nós busquemos constantemente a posse do que nós chamamos de riqueza, que são os tesouros transitórios na terra. Você é mãe? Quantos filhos? 3. Alguém lhe tira esse título? Isso é riqueza. Sabe? Quando você está todo mundo dormindo depois daquele dia estressante que você teve, né? Eu falo que eu tenho 4 filhas, tá? Então, quantidade eu entendo. O bagulho é doido mesmo, né? Os 3 estão dormindo. Tu olha e fala assim: Senhor, que nada os acorde, não é? Quando alguém chega falando alto dentro de casa, como é que você faz? Quer jogar não, né? Ter isso dentro de casa, a alegria de ver teus filhos dormindo, tem tesouro maior do que isso? E a gente valoriza? É muito difícil a gente valorizar. Então, quando o senhor Allan Kardec vem trazer, através dos benfeitores da espiritualidade superior, esse tema, o emprego da riqueza, evidentemente que nós associamos à questão financeira. É ainda uma necessidade nossa. É ainda uma necessidade nossa. A gente, quem mora de aluguel sabe que tu paga um mês e já está devendo o outro. Gente, olha só, eu, por muitos anos, foi assim, encrenca comigo também. Sabe? Eu sempre falei o seguinte: Deus nunca me deu um peixe maior do que a minha frigideira, mas também nunca me deu menor. Sabe? Eu sou de uma família que hoje, aos olhos das pessoas, sabe, Pedro, era uma família pobre, miserável. Era. Eu vivia, quem já passou por isso vai lembrar, a casa que eu morava era de estuque. Vocês sabem o que é estuque? É você botar
o bambu trançado, encher de barro os buracos, né, e rezar para não ter chuva de granizo. Porque senão ficava tudo esburacado, né? Aí quando ventava era uma tristeza. Eu fui criado assim. É lógico, meu pai lutou para caramba para criar 6 filhos, né? E até chegar a uma condição que, graças a Deus, já dava uma certa tranquilidade para ele e para nós. Eu, com 13 anos de idade, eu não gosto de falar de mim, não, mas é só para poder entender. Eu, com 13 anos de idade, eu morava em São João e abri um parque novo. Hoje é o Banco Bradesco ali, em São João. Eu abri um parque novo. Cheguei em casa do colégio e falei assim para o meu pai, abri um parque novo em São João. Ele falou, eu passei lá, eu vi. Eu não vou falar o ano certinho para não ficar feio para mim, né? Mas aí meu pai falou assim, eu falei assim, pai, eu queria ir lá sábado. Aí meu pai falou assim, paga para entrar no parque? Eu falei, não, pai, mas para brincar nas coisas, paga. Meu pai falou assim, a minha responsabilidade é da casa, comida e roupa, isso você tem, o restante corre atrás. Eu fiquei indignado com meu pai na época, mas eu comecei a trabalhar com 13 anos e não parei mais. Por quê? Porque, de uma forma ainda que bruta, não é? Ele me ensinou que, se eu quero conquistar alguma coisa, eu tenho que lutar por aquilo que quero conquistar. Então, eu consegui, através da luta, de estudar. Eu não fiz faculdade porque eu não tive possibilidade, ou pagava a escola para filho, ou fazia a minha. Então, a opção era dos filhos, sempre. Então, esse conceito nosso de riqueza não pode estar atrelado à parte financeira só, senão a gente entra em depressão. A gente entra em depressão, porque a gente vai saber que o nosso filho, na manhã seguinte, vai pedir pão, não vai pedir pedra. E nós temos que proporcionar a ele aquele pão. E muitas das vezes os filhos falam, mas, poxa, não tem queijo, não? Não é? Dói no coração da gente ou não dói? Dizer que não. E aí, às vezes, a gente até usa de uma certa grosseria. Come isso, dê graças a Deus. Não é? Então, o nosso conceito de riqueza está muito atrelado ao que passa na televisão, gente. E a gente tem que começar a olhar diferente. Eu fui, semana passada, no sepultamento de um rapaz de 19 anos, que ele se envolveu com drogas, com um crime. E a mãe, evidentemente, não sabia, porque ele saía de manhã para trabalhar, na concepção da mãe, e voltava no final da tarde, início da noite. Pegava a mochilinha dele e dizia que ia para a escola. Tudo que ele não fazia era o que ele falava. E quando a mãe descobriu, soube da notícia que ele estava baleado, e quando chegou no local ele já havia desencarnado. Ele queria uma riqueza diferente daquilo que ele tinha, o que a mãe e o pai podiam oferecer a ele, que era o trabalho honesto, o caminho reto, como todos nós desejamos para os nossos filhos. Então, o emprego da riqueza, aqui, evidentemente, que a gente associa à questão financeira, à questão do dinheiro. E o dinheiro, eu já aprendi isso há muitos anos, que é igual sangue que corre nas nossas veias. Sem dinheiro, a gente não consegue resolver nada na nossa vida. Mas não é só o dinheiro que vai fazer com que eu busque o equilíbrio das minhas emoções. Quem é avô, quem é avó, e sabe que aquela porcaria pequenininha te chama de vovô, de vovó, os problemas do mundo acabaram. Acabaram, porque a tua alegria, o teu tesouro, estaria, às vezes, reduzido num cotoquinho de gente danado. Então, o nosso conceito de riqueza não pode estar associado à parte financeira. Uma época, uma determinada noite, Chico, lá em Uberaba, o Chico atendia as pessoas até talvez 1h da manhã, 1h30 da manhã, e deu 2h da manhã, a última pessoa que o Chico atendeu foi embora, e o Eurípides, que era filho adotivo do Chico, começou a fechar o centro, e Chico falou assim, fecha não, meu filho, vai vir um irmão para falar comigo. E Eurípides, que agendava, né, as pessoas para falar com o Chico, falou assim, não, Chico, já acabou todo mundo, não vem mais ninguém, não. Ele falou assim, vem sim, meu filho. Tem um irmão que está chegando aqui desarvorado. Daqui a pouco ele vai chegar no portão.
E Eurípides aprendeu que com Chico não se discute, né? Porque ele tinha uma percepção muito além do normal. Não passou 10 minutos para um carro grande, bonito, na porta. O homem sai de gravata, camisa social, e chegou para Eurípides e falou assim: Chico, está aí? Aí Eurípides falou: tá, sim, senhor, está esperando o senhor lá dentro. O homem não registrou essa informação, entrou e ficou lá dentro por 40 minutos, conversando com o Chico. E quando ele saiu cabisbaixo, meio triste, e o Chico virou para Eurípides e falou assim: ele é tão pobre que só tem dinheiro. Então, a gente está na hora de a gente começar a mudar esse conceito. O dinheiro é necessário? Evidentemente que sim, mas ele não pode ser o único objetivo das nossas vidas. Nós temos muitos outros valores que a gente pode colocar as nossas forças, os nossos anseios, do que simplesmente o do ganhar, o do ter. Eu sei que é difícil falar, às vezes, para uma jovem, para um jovem, que ele não pode ter tudo que ele quer. É difícil, não é? A sociedade consumista que nós vivemos, não é? Muitas das vezes, o pai ou a mãe se esforça de conseguir dar um celular para o filho, que para ele era o teto do valor que ele alcançava a dar. E o filho, a filha fala assim: mas eu quero um iPhone. E aí eu sempre perguntei para minhas filhas: o que eu te dei, você consegue atender? Consigo, pai. Então, tá bom, é esse. Sabe? Mas só que muitas das vezes a gente não quer falar aquilo que nossos filhos precisam ouvir, porque é a riqueza da informação. Tá? A riqueza da informação não está na televisão, não está na internet. A riqueza da informação está quando nós passamos a nossa vivência para os nossos filhos, mostrar para eles que a gente chegou ao estágio que nós chegamos, muitas das vezes, né? Já viu só homem que fica com cabelo branco, mulher não fica, né? A DNA é diferente, a coisa é diferente. Mas nós chegamos a uma fase da vida da gente que para a gente levantar de manhã é um sacrifício, tamanho as dores no corpo que a gente acumulou pelos trabalhos diários. E aí o filho vem e fala que eu quero assim, show, show. Começa a trabalhar cedo, meu filho, para conquistar tudo que você deseja. Não é acordando 10 horas da manhã que você vai alcançar seus objetivos, não. Então, a gente não encara a educação, e a educação que eu estou falando não é da escola. A escola, ela nos traz conhecimento. A educação é dentro de casa. A educação que eu posso dar para os meus filhos é de fazê-los entender que o ter é bom, agora o ser é o nosso objetivo. Porque quando você acumula dinheiro, vemos isso diariamente nas reportagens da televisão. A pessoa estava num status social muito elevado, né? Hoje em dia, o que é muito falado, os influencers, né? Aquele jovem, a maioria jovem, que usa a internet e tem milhares de seguidores, ganham rios de dinheiro, aí se perde numa noitada de álcool, de droga, de velocidade com os carros possantes. Será que isso é riqueza? Ou a riqueza é você chegar de noite e deitar no teu travesseiro e dormir tranquilamente, sem sobressalto, sem achar que vão bater a porta para lhe cobrar situações que você deixou a desejar no teu dia de desenvolvimento. O tema fala, basicamente, na questão financeira, sim. Fala, mas não é só essa a nossa necessidade. Não é. A nossa necessidade maior é compreender que Deus nos propiciou estar aqui nesse momento, na casa de Leopoldo Machado, para buscar ajuda, mas também para dar ajuda. Sabe? Quando você está lá no portão, esperando para entrar, ou aguardando abrir o portão para você entrar, e passa alguém chorando por você, e você fala assim: deve ter acontecido alguma coisa ruim, mas você não estende sequer o olhar de compaixão para a dor do outro. Isso é uma riqueza. Sabe? Quando você encontra, muitas das vezes, uma criança aqui nas ruas de Olinda, e a criança está deitada embaixo da marquise, sem pai, sem mãe, com
bem sujinha, e você passa, que pouca vergonha, ninguém cuida dessa criança, e nem eu. Ninguém cuida, mas eu também não faço nenhum esforço de aliviar aquele sofrimento. Então, o emprego da riqueza, o tempo é uma riqueza que ainda não sabemos valorizar. Você vai no hospital da Posse, ali em Nova Iguaçu, pede para entrar no CTI e pergunta a quem estiver lá no CTI se ele queria ter mais 1 minuto de saúde para modificar as suas condutas. A saúde é uma riqueza que a gente só sabe a importância dela quando ela começa a fragilizar. Quando ela começa a fragilizar. Então, a riqueza desse sentido, do viés material, embora seja necessário, mas não pode ser o único objetivo da gente. Não sabe, não pode. Caso vocês não saibam, eu vou dar uma informação em primeira mão. Posso dar? Todo mundo aqui vai morrer. Você não sabia, e não adianta correr que não vai mudar nada disso. E uma outra informação, sabia que caixão não tem gaveta? Aquele pano de prato que você ganhou em 1990 e você não usa ele porque foi a titia e a vovó que fizeram e botaram para você. A minha esposa faz isso, tomara que ela não assista a palestra, mas ela faz isso, entende? Guarda lá, né? A avó dela desencarnou tem mais de 20 anos, mas duvido que ela pegue aquele bendito lá do armário para usar. E eu já falei para ela que, pela ordem natural, eu vou desencarnar primeiro, que eu sou bem mais velho que ela, mas eu falei para ela, caso você vá na frente, eu não vou botar o pano de prato dentro do caixão. E a gente começa a dar valor a coisas que nós sabemos que não vão surtir o efeito que nós precisamos. Sabe? A minha mãe já desencarnou, tem mais de 30 anos. E a minha irmã, que também não vai assistir a minha palestra, peço a Deus, ela guarda lá 2 taças que eram da minha mãe. Tu quer arrumar uma encrenca danada com ela, Terceira Guerra Mundial, mexe lá. Mexe lá. Nem o filho dela mexe. Então, a gente começa a se apegar a certas coisas da nossa vida cotidiana que não têm o valor que nós mensuramos. Se eu parasse para pensar assim, poxa, já tem 1 semana que eu não dou um beijo na minha filha, no meu filho, que eu não digo para ele que amo. Nós, pais, temos um hábito bem esquisito. A gente fala bem dos nossos filhos para todo mundo, menos para eles. Sabe? Aí a gente fala assim, não falo para não dar confiança. Né? Mas tem que falar, gente. Tem que falar. Você sabe o nome dessa que está aí do seu lado? Você sabe o nome dela? 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 Sabe? Da outra. Da de trás. Não, dela não vale. Sabe? A gente muitas das vezes não aproveita a riqueza da oportunidade de conhecer um ao outro. E olha que estamos todos num salão aqui, dentro de uma casa espírita, com objetivos variados, mas a gente perde a oportunidade da riqueza da amizade. Sabe? Na hora, maioria das vezes, não é a regra geral sempre, mas quando você está num sufoco, você sabe que às vezes um parente, um familiar, mora longe, tu socorre de quem? Do vizinho. Sabe? E muitas das vezes o vizinho bota lá, está na alegria dele, bota uma música, tu fala um monte do vizinho. Porque a gente perde a oportunidade da riqueza, da benevolência para com o outro, da indulgência, sabe? De você olhar e falar assim, poxa, eu tenho a riqueza de ter amigos. E pode acreditar, faz uma falta danada. Danada. Quando você passa por certas dores na vida e você não tem com quem você desabafar. Não tem com quem você contar. Sabe? Então, não dá para olhar esse emprego da riqueza que o senhor Allan Kardec vem nos trazer, a temática, até que hora aparece? Tem mais 10 minutos.
Sou? Poxa. Eu sou aposentado. Eu sou aposentado. Pô, 10 minutos só, não dá nem para começar o tema. Não é que eu falo muito, é que eu me empolgo, sabe? Eu me empolgo. Se minha esposa estivesse aqui, ela fazia assim. Aí eu diminuí, sabe? Mas por quê? Porque o que Kardec vem trazer para a gente, que a gente não pode estar preso a só a questão financeira, não, gente. É necessário, mas não é o único objetivo. Na página que foi lida aqui de Emmanuel, Emmanuel nos propõe um olhar para o outro que, muitas das vezes, eu posso ajudar aquele que está numa situação de dor, independente da condição financeira deles. Às vezes você está na fila do médico, né? Hoje tem UPA, posto de saúde, antigamente não tinha, né? Era hospital e se vira. Está na fila do médico. Você está lá porque você está com uma dor de cabeça persistente já há 15 dias. E você olha para o lado, tem a pessoa que está sem o pé. Sofreu um acidente, o pé está esmigalhado. Você não teria uma palavra de conforto para aquela pessoa? Que riqueza maior do que isso? Por que nós temos que colocar todas as nossas percepções no dinheiro que é... Dinheiro na mão é o quê? Já dizia a música, né? O poeta, né? E nós sabemos que é. Nós sabemos que é. Porque se acontecer, assim, eu falo que do céu só cai bênçãos e chuva, né? Que dinheiro não cai do céu, a não ser que um avião lá, aconteça alguma coisa. De repente surge a oportunidade, você recebe um dinheiro que não estava programado para você. Quer dar churrasco. Fazer um churrasco. Tudo por minha conta. Aí, no outro dia, come ovo de novo, porque aquilo acabou. Sabe? Tem um tópico no Evangelho que fala sobre a questão da desigualdade da riqueza. Então, Kardec pergunta se é possível haver uma distribuição equânime da riqueza no mundo. E os benfeitores falam que, primeiro, que não vai dar certo. Por quê? Porque vai ser pouco dinheiro para cada um. Não é? Ou então ele fala que o homem não é laborioso, ou seja, ele não gosta de trabalhar para conquistar e nem é prudente para conservar. Agora, a riqueza da amizade, ela também requer esforço, sabe? De você não querer ter razão sempre. Nem para filho não dá certo, quanto mais para amigo. Então, esse conceito da riqueza, nós temos que começar a analisar que não está se falando só de dinheiro, não. A gente pode respirar fundo. Esse ar gostoso. Você já viu alguém que sofre de enfisema pulmonar? Que ele não consegue respirar? Bota o oxigênio no nariz dele e mesmo assim ele passa mal? Se perguntar para ele, você quer 1 milhão ou quer respirar direitinho como você respirava quando era novo? Ele vai falar que quer respirar. Alguém que passa, às vezes você vê passar, né, pela rua, a pessoa numa rapidez, numa ligeireza danada, e aí vem outro atrás com problema cardíaco, que os passos são lentos, porque ele não consegue andar rápido, porque o coração acelera e ele tem medo de morrer na rua. A riqueza dele é poder ter o esforço natural. Quantas vezes as mães estão em cima de uma cama com uma febre, uma dor danada, e a maior alegria delas seria levantar dali para fazer o almoço para os filhos? Ou então a mãe, o pai que vê o filho ardendo de febre, pede a Deus para tirar a febre dele e passar para você. Então, são vários fatores de riqueza que nós podemos analisar sem ser só o dinheiro. Porque o nosso olhar está muito limitado. Repito, Jesus falou para a gente, eu venho trazer vida e vida em abundância. Aquele que crê em mim não morre jamais. O que o mestre está falando? Não é uma vida limitada a conquistar o pão de cada dia como se não houvesse amanhã. É a oportunidade de você conquistar o pão, mas olhar para o lado e ver que alguém ainda não ganhou dele. É dividir a riqueza do tempo, da paciência, do amor, do respeito. E isso daí, gente, não precisa muita coisa, não. Não precisa de conta bancária, cartão de crédito, não. É só um pouquinho de amor no coração. Porque se você guardar a tua riqueza
no céu, como fala Jesus, que é a alegria de servir, de ser útil ao outro. Sabe? De uma pessoa que estava numa necessidade tão grande e você ofereceu o teu tempo para ouvir. Ofereceu a orelha para a pessoa falar. Então, o nosso conceito de riqueza, ele muda quando sai daquela visão extremamente do dinheiro. Porque é lógico, é evidente. Se nós, conscientemente, se nós fôssemos ricos, na acepção do termo, muito rico, a gente estava hoje aqui? Muita coisa para resolver, tem tempo para isso não. Sabe? Então, nós somos felizados que nós temos a riqueza do tempo para ouvir falar de Jesus. É em Jesus que nós colocamos o nosso objetivo de riqueza. Aquele que chega aqui à frente para falar no microfone não é alguém que já tem todos os problemas solucionados na sua vida, não. Tem dores e preocupações que talvez ainda não foi possível alguém enfrentar. Mas tem que ter a alegria de encarar cada dia. Que a alegria, ela se transforma em elementos de perseverança. Porque fé não é acreditar. Acreditar é crença. E a crença, ela precisa de elementos diários para você renovar essa crença. A fé não. Fé é confiança. Fé é você saber no teu íntimo que Jesus te ama. E não é figura de linguagem. Jesus nos ama. Essa confiança faz com que o meu objetivo comece a mudar. Ah, eu poderia ter uma Mercedes-Benz. Poderia. Mas eu tenho um golzinho, graças a Deus, que me leva para onde eu quero. Eu poderia estar viajando pelo mundo afora. Mas eu tenho uma casa para voltar. Sabe? Eu tenho um filho que ri para mim, que dá boa noite, dá bom dia. Eu tenho um companheiro, uma companheira que compreende os meus momentos de irritação. Então, riqueza, a gente não pode classificar como sendo a conquista material, porque aí a gente vai ficar sempre com aquele desejo íntimo de que está faltando alguma coisa. E quem tem Deus no coração, tem Jesus no falar, precisa de mais nada. Graças a Deus. Agradecemos nosso irmão Evaldo Raia por todo o conteúdo do estudo, da palestra que ele nos trouxe, e que o Senhor Jesus continue envolvendo em bênçãos e que possamos tê-lo aqui muitas e muitas vezes mais. Gratidão, viu, Evaldo? Gratidão. Bem, minhas irmãs, meus